O que eu ganho em rezar o terço todos os dias? Por que Nossa Senhora em Fátima, ela pediu todas as 6 vezes que ela apareceu, ela pediu que rezasse o terço todos os dias? O que tem no terço? Quais são os benefícios que ele nos dá, que Nossa Senhora insistiu tanto que nós o rezássemos? É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Esses dias nós temos falado tanto da importância de nós nos mantermos no estado de graça, ou seja, no estado de amizade com Deus. Só quem morre em estado de graça pode entrar no céu. Agora o problema é o seguinte: como conseguir manter-se no estado de graça? Nós sabemos que o homem é fraco. Nós sabemos que nós, sem a graça de Deus, não podemos nos manter na amizade com Ele mesmo. Ou seja, sem a força que Ele nos dá, nós não podemos ficar durante muito tempo unidos a Ele. Agora, essa força nos vem através dos sacramentos, nos vem através das boas obras, nos vem através da oração. E entre as orações, a principal oração é o rosário. Nós temos a Santa Missa, que é o Santo Sacrifício, né, oferecido a Deus Nosso Senhor todos os dias, mas depois da missa, a oração que nós podemos fazer por nós mesmos, né, sem o auxílio do sacerdote, é o rosário. É a principal oração do fiel católico. Então, a gente pode se perguntar, mas quais são os benefícios que o rosário traz? Por que Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, ela insistiu tanto que nós rezássemos o terço? Ela podia ter dito, olha, leia 10 minutos por dia da Bíblia. Ela podia ter dito, não, reze os salmos. Ela podia ter dito várias outras coisas. Mas ela insistiu na recitação do terço. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela mesma quis dar ao terço essa força. E o terço tem algo que é um resumo dos principais mistérios da nossa salvação. O terço tem algo que é a salmódia, né, de Nossa Senhora, as 150 Ave-Marias que nós rezamos em louvor de Nossa Senhora, e assim nos unimos a ela de uma maneira fácil. Não é preciso ser muito inteligente para rezar o terço, né? Aquela repetição das Ave-Marias, que se faz de uma maneira suave, constante, vai nos unindo, né, gradualmente mais a Nossa Senhora, vai atraindo os anjos e expulsando o demônio. O terço é uma arma exorcística fantástica. Agora, eu queria comentar hoje rapidamente os 10 benefícios do Santo Rosário, conforme indica São Luís Grignion de Montfort no seu livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Essa versão aqui eu nunca tinha lido. Eu peguei da revista Catolicismo e veja que bonito essa lista, que bonita essa lista que São Luís faz. E eu queria comentar com todos porque eu não vi em muitos lugares. E que é o seguinte, ele diz, tem 10 benefícios que o rosário traz. Os pecadores obtêm o perdão. Algumas pessoas têm perguntado nos comentários, puxa, eu estou muito apegado a um determinado pecado, como é que eu faço? Comece por, no terço, peça nessa intenção específica a Nossa Senhora durante o terço. Minha mãe, eu vou rezar esse terço para sair deste pecado específico. É importante nós sermos específicos na nossa oração. Isso nós podemos depois explicar com calma no outro vídeo. Por que nós temos que dar intenção nas nossas orações? Ah, mas se Deus já conhece, por que eu preciso rezar? Por que eu preciso dizer para Ele que eu preciso? Isso tem um sentido muito profundo, mas é um tema para um outro vídeo em separado. Santo Agostinho explica isso. Mas enfim, os pecadores obtêm o perdão. Pode demorar um pouco? É o que nós já temos explicado. Se demorar, é que a graça virá com mais intensidade. Precisa nós perseverarmos na oração. Pedir várias vezes. Então, os pecadores obtêm o perdão. Segundo, as almas sedentas se saciam. Quando nós temos sede de conhecer certas verdades da fé, de conhecer melhor, de aprender mais profundamente, se nós temos desejos de realizar coisas para Deus Nosso Senhor, para Nossa Senhora, e que a gente não consegue, mas a gente tem aquele desejo posto dentro de nós pela própria graça de Deus, rezando o terço de São Luís, as almas sedentas se saciam. Terceiro, os que estão atados veem seus laços desfeitos. Aqui nós voltamos, por exemplo, daqueles que no comentário digam, eu estou apegado a alguma coisa que eu não devia. Às vezes é duro, a gente tem um apego
apego a algum defeito nosso ou a um mau hábito, os laços, os que estão atados, veem seus laços desfeitos. Então, rezar o rosário para isso. Quarto, os que choram encontram alegria. Todos nós conhecemos quanto mais as pessoas vivem, quanto mais a gente vive, mais tem certas amarguras que a gente sente, e algumas das quais são tão profundas que é difícil a gente se ver livre delas. Os que choram encontram alegria. Rezar o rosário, um dia em que Nossa Senhora escolhe para nos dar uma alegria mais profunda do que profunda é a amargura. Quinto, os que são tentados encontram tranquilidade. Que mais um conselho, né, para aqueles que estão na tentação e que é difícil praticar a virtude. O terço nos dá essa força específica. Os que são tentados encontram tranquilidade. Sexto, os pobres são socorridos. Ou se nós estamos em necessidade financeira, ou outros que estão ao nosso redor, seja parentes, amigos, ou seja pessoas da cidade. Nossa Senhora disse em Fátima, rezai o terço todos os dias para encontrarem a paz para o mundo. Nossa Senhora deu uma arma, uma ferramenta simples. Os homens, no entanto, não ouviram. Os católicos, a grande maioria dos católicos, não reza todos os dias o terço. Nós devemos fazer esse apostolado e devemos sugerir, devemos convencer com calma, com serenidade, rezando por essas pessoas, para que os demais católicos passem a rezar todos os dias o terço. Eu me lembro um período em que eu ajudava a levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima em vários lares católicos. Existem pessoas ligadas ao nosso canal também que fazem isso constantemente durante a semana, levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, explicar a sua mensagem. E eu me lembro então, quando eu estava, né, nesta tarefa, eu perguntava para as pessoas, por favor, levante a mão, quem assiste novela todos os dias? 80% da sala levantava a mão. Quem reza o terço todos os dias? 1, 2, 3. Agora, novela, eu não sei quanto é que demora uma novela, mas deve demorar pelo menos uns 45 minutos. O terço bem rezado pode ser bem rezado em 15, 20 minutos, tranquilamente. Quando nós, no nosso juízo, nosso Senhor vai perguntar o que você fez das 24 horas que eu lhe dei. Ele disse, não, senhor, eu precisei rezar, eu precisei assistir novela, eu precisei fazer não sei o quê, mas 15 minutos, 20 minutos por dia para rezar o terço. E, no entanto, nesses 15, 20 minutos estão todos esses benefícios. Inclusive esse, os pobres são socorridos. Tem alguns sacerdotes que, infelizmente, estão pregando a teologia da libertação, que é preciso a pessoa se engajar na luta social, porque os pobres, não sei o quê, todo esse blá 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 a respeito dos pobres, né, que no fundo é puro pretexto. Se eu quero socorrer bem os pobres, eu começo por rezar o terço. Eu começo por rezar o terço. Depois, se tiver algo que esteja em meu alcance fazer por eles, eu faço. Mas eu começo por rezar por eles. Sétimo benefício do rosário, os religiosos são reformados. Meu Deus, quanto nós precisamos disso. Quanto nós precisamos que os sacerdotes, os religiosos, sejam reformados. Eles são o sal da terra e a luz do mundo. Nosso Senhor disse no Evangelho, o sal que não salga só serve para ser pisado pelos transeuntes. Quanto o mundo está sofrendo por causa dos maus sacerdotes, dos maus bispos. E paremos por aí. Não é? Isso é uma coisa terrível. Nossa Senhora falou disso em La Salette, Nossa Senhora falou disso em Akita. Nossa Senhora, nas revelações dela, nas revelações que já são, né, vistas e revistas pela Santa Igreja, falam disso. Agora a gente fala, não adianta só falar, é preciso rezar. E o terço de São Luís Grignon, os religiosos são reformados. Quanto mais os fiéis católicos rezarem o terço, mais o clero será reformado para o bem. E nós temos visto isso em muitos lugares no Brasil, um certo clero jovem que está mais atento a essas coisas, que está à procura da verdadeira tradição da igreja. E isso se dá pelo fato de que eu sou enormemente contente com que eu tenho visto isso, que tem aumentado no Brasil o número das pessoas que rezam o terço todos os dias. E nós, ou seja, você que está assistindo, eu e todos os nossos voluntários, todos aqueles que são membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos, fazermos esse esforço de proliferarmos, divulgarmos, difundirmos essa prática e ensinarmos os nossos próximos a fazerem o mesmo.
dando essa explicação, que Nossa Senhora pediu. Ela deu esse poder ao Santo Rosário, inclusive de reformar os religiosos. Então, muita dessa decadência religiosa está em nossas mãos reformar isso. Vamos fazer isso juntos. 8º, os ignorantes são instruídos. Eu não vou nem comentar porque é muito claro a necessidade disso hoje em dia. 9, os vivos triunfam da vaidade e os mortos, 10º, são aliviados por meio de sufrágios. A gente vê que o rosário, tão simples, veja como Nossa Senhora ela é boa. Ela colocou em nossas mãos um instrumento, uma ferramenta, uma arma contra o demônio e que traz todos esses benefícios. Todos esses benefícios. Loucos somos nós se não utilizarmos. 20 minutos por dia. Olha aí, um terço bem rezado. 20 minutos, 15 minutos, que seja. Vamos fazer isso. Se nós hoje tomarmos aqueles que ainda não fazem, tomarem essa resolução, Nossa Senhora sorrirá do céu, o anjo da guarda nos ajudará ainda muito mais, porque o anjo da guarda ajuda com muito mais intensidade aqueles que estão unidos pelo terço à Rainha dos Anjos. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.